Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. E nessa série aí que a gente tem feito, né, falando sobre tecnologias, hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que é bastante promissora, né, que pode causar bastante impacto, que é a realidade aumentada. Nós vamos discutir o que é a realidade aumentada. Não é uma coisa nova, né? E aí se ela finalmente vai cumprir as promessas, não vai, ou o que já foi feito nos últimos anos, enfim. Nós vamos discutir bastante esse assunto e para isso nós temos aqui, por parte da DTI, a Luana. Tudo bem, Luana? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Exatamente. Eu sempre falo que eu copiei isso lá do Café Brasil, né? O Luciano Pires fala bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui também com o Vinição. E aí, Vinição, tudo jóia? E aí, pessoal, joia? Vamos lá. E para falar desse assunto, nós temos aí dois convidados, tá, gente? O Alessandro Calduro e Pedro Bocchesi. E eles vão se apresentar agora para a gente poder começar essa conversa. Tudo bem, Alessandro? Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes te conhecerem, fala um pouquinho do seu histórico. Oi, pessoal, obrigado pelo convite. Eu sou Alessandro Calduro, trabalho com digital há mais de 25 anos. Peguei até antes do início da internet comercial no Brasil, que faz muito tempo. Minha área de atuação sempre foi inovação, eu sou da área de tecnologia. E no ano de 2000 eu ajudei a fundar a agência digital W3 House, que ela foi uma das pioneiras no Brasil e acabou crescendo para virar um ecossistema de empresas de comunicação digital que se chama House hoje. Cerca de 2 meses atrás, a nossa empresa foi adquirida pelo Grupo Stefanini, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Estou sempre olhando, então, para a tendência, inovação. A realidade aumentada é um dos tópicos que a gente está monitorando, porque a gente está vendo que está vindo com grande força no momento. Quer dizer que você é da época dos BBS ainda? Peguei BBS. É verdade. Cuidado que o pessoal não vai entender o que a gente está falando aí. É isso que eu fiquei pensando, essa sigla aí, o pessoal vai na internet agora dar uma pesquisada, né? O que é BBS, né? Uhum. E você, Pedro, tudo bom? Se apresenta aí para o público, por favor. Tudo bem, bom dia. É um prazer aí estar contribuindo, né, falando um pouco sobre a realidade aumentada, experiência imersiva, né, que trabalhamos há mais de 3 anos nessa área. Né? Meu nome é Pedro Bocchesi. Atuo como diretor executivo da Núcleo Sistemas, né? Sou pós-doutorado na área de administração, tá? E doutorado na área de ciência da linguagem, trabalhando em cima dos algoritmos da Google, né? Onde nós trabalhamos muito forte essa relação entre o uso da experiência imersiva, né? Realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, na geração de dados para trabalhar a relação de indicadores, análises e visões dos dados oriundos da aplicação dessas tecnologias, né? E agradecer aí o Schuster, a Luana, o Vinícius e aí o Alessandro Calduro aí, é uma oportunidade, né, ímpar, e para essa sexta-feira pela manhã podermos contribuir aí, fomentar a inovação, a tecnologia e essas novas formas de utilizar, né, essa relação com o cliente, consumidor final, e fornecedores e colaboradores. Não, joia. Eu queria começar, então, Pedro, emendando aí com você, a pergunta mais básica, né? Assim, os ouvintes aqui, né, cara? E para mim também. O que é realidade aumentada, né? E você falou aí também de experiência imersiva. Uma coisa está conectada com a outra. Necessariamente a experiência imersiva requer a realidade aumentada, entendeu? Fala um pouco sobre isso, por favor. Obrigado. Na verdade, nós estamos trabalhando o conceito de experiência imersiva mais ou menos há 2 anos, tá? E aí tanto a questão de leituras quanto a questão de artigos publicados num conceito de guarda-chuva, né? Onde dentro da relação de experiência imersiva nós temos algumas tecnologias que podem ser aplicadas, onde nós podemos trabalhar a questão de realidade virtual, né? Onde nós criamos cenários onde através de um VR, de um óculos, a pessoa pode interagir dentro desse cenário, né? A gente cria um modelo 3D, onde tem interações. O uso de realidade aumentada, onde nós trabalhamos a relação dos objetos 3D fazendo interações dentro do ambiente real. A realidade mista, onde a gente faz um híbrido
duas formas, bem como dentro da experiência imersiva a gente trabalha também as relações com tours virtuais, imagens e vídeos 360. Então, nós caracterizamos, né, junto com algumas pesquisas, essa relação da experiência imersiva como um guarda-chuva portando essas 4 tecnologias e essas 4 formas de interação com o usuário, colaborador, cliente, né, que vai fazer essa imersão, ter essa experiência imersiva dentro de alguma solução específica. Entendi, mas então, Alessandro, queria perguntar para você, você tem um bom exemplo que ilustre o que é a realidade aumentada, que não deixe nenhuma sombra de dúvida mais Acho que até é legal, né, acho que é legal de, eu acho que é legal de tentar, quando eu tento explicar para uma pessoa leiga o que é a realidade virtual, a realidade aumentada, acho que a maneira mais simples dela entender e se lembrar depois, é ela olhar para o que está escrito, né? Que às vezes a gente não para e pensa nesse sentido assim, tão literal. Então, realidade virtual, o que significa? É totalmente digital. Quando a gente pensa em realidade virtual, a gente pensa aquela pessoa usando óculos está num mundo totalmente digital. Ela não tem nada real ali. Pode ter através de uma webcam, mas na prática é tudo informação digital. Realidade aumentada é exatamente isso. É a nossa realidade que a gente tem na nossa frente, só que ela é aumentada pelo digital. Então, acho que aí é uma maneira da pessoa entender qual a diferença de realidade aumentada e realidade virtual de uma maneira bem simples, assim, né? Então, às vezes as pessoas se confundem com os termos, né? Mas acho que essa é a maneira mais simples de entender. Ou seja, quando alguém bota um óculos, né, igual meus meninos, adoram ir naqueles brinquedos que você bota um óculos lá e anda de montanha-russa, isso é uma realidade virtual, né? Porque é tudo completamente criado ali, né? Mas Exatamente. quando você interage com o ambiente onde você está aumentando aquela realidade. É isso, né? Exatamente. Entendi. E aí, Luana, então, queria emendar. A Luana, ela é designer, né, aqui na DTI, PO, não sei, Luana, aqui nós somos bastante trajetórias bem flexíveis, né, Luana? Você podia se apresentar também e falar um pouco, né, que a gente tem construído, né, uns cases interessantes de realidade virtual na área de saúde aí, para também já dar mais um exemplo concreto aí, antes a gente, de realidade aumentada, para a gente já dar mais um exemplo concreto antes de prosseguir com a discussão. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luana, eu sou designer aqui na DTI, Product Designer. Eu defino designer de produto porque a gente está trabalhando só com a experiência do usuário e a interface. Na realidade aumentada, a gente trabalha com uma experiência sensorial. Que é o seguinte, a partir do momento que, através de um dispositivo, a gente projeta eu falo perturbação, porque é algo que não está ali sem a utilização de um dispositivo. Abre-se um campo maior de visualização, ou seja, sem o dispositivo você não visualizaria um momento de interatividade, uma perturbação mesmo, um design, um objeto 3D, você não interage com a plataforma. Hoje na DTI, eu trabalhei num projeto de realidade aumentada, onde a gente trabalhou do 3D ao 2D. De acordo com a necessidade do cliente, a gente entendeu que a simplicidade era um fator-chave para entregar um resultado. O que seria a simplicidade? A partir do momento que a gente emula um objeto através de um dispositivo móvel, no caso, utilizamos o celular, também pode ser utilizado via câmera de computador, na leitura de um QR Code. Nós fizemos várias POCs para poder entender qual era a real necessidade do cliente. O que acontece? Nesse primeiro momento, quando a gente está falando de realidade aumentada, Schuster, eu posso falar sobre o que é o projeto? Ou não? Isso foi falado no Case Experience, não foi? Foi. O que foi no Case Experience, eu não vejo problema nenhum. Beleza. Então, o projeto ele veio de forma a instruir o usuário sobre o laudo médico, que acontece da seguinte forma: a partir do momento que você faz um exame de glicemia de jejum, nós disponibilizamos para o usuário o laudo de forma interativa, que capacite e facilite o entendimento do usuário quanto à interpretação desse laudo. A maior dificuldade hoje
do nosso cliente é não dar um diagnóstico, e sim um laudo com valores de referência e entendendo o que aquela análise certifica. Nesse conceito de deixar simples, fizemos um corpo humano interativo, onde a pessoa entende em qual órgão está sendo produzido uma toxina, uma proteína e como ela interage naquele diagnóstico, naquele resultado, na verdade, do exame. Então, a ideia é educar e ter uma forma mais interativa do entendimento do usuário com o laudo que está sendo fornecido. Lembrando que o laudo médico é sempre muito sensível, então a gente precisou tratar de uma forma bem simples e objetiva para que seja fácil. É isso. Entendi. Ô Pedro, você mencionou que agora é uma pergunta, a gente nessa série tem falado sobre hypes, né? Você diria que agora a realidade aumentada está finalmente se tornando uma tecnologia consolidada e que vai trazer muito retorno? E se sim, por que isso não aconteceu antes, hein? Perfeito. Eu até gostaria de corroborar o que a Luana falou, a questão da mobilização dos sentidos, que eu acho que é extremamente interessante quando a gente fala dessa relação tanto do uso de dispositivos, de tecnologias de digital, né, e aí sim trazendo essa relação de realidade aumentada, onde a Universidade de Berkeley fez, né, uma pesquisa e aí sim trabalhou as 27 emoções relativas ao que pode fazer com que uma pessoa sinta uma emoção, né, e aí sim construir uma tecnologia que faça com que isso seja real, né? Então, só contribuindo aí com a Luana. Respondendo, Schuster, eu fiz uma análise do Gartner nos últimos 3 anos, tá? E o Gartner Group, ele trabalha uma questão das tecnologias emergentes, né? E nesse último ano, então, ele fez uma avaliação de que o processo, né, de realidade aumentada, então, ele já saía de uma tecnologia emergente e a partir daí ele entra como uma tecnologia real e faz com que a maioria das empresas, né, tanto desenvolvedoras bem como clientes ou empresas que vão ser fornecedoras ou que vão consumir dessas tecnologias, elas entendam já que é uma realidade, né? E isso faz com que a evolução, e todo mundo aguarda, né, muitas vezes o Instituto Gartner Group fazer essas avaliações para identificar assim, bom, agora ela já está aplicada e a partir daí a gente nota um movimento das grandes empresas, e aqui na região do Rio Grande do Sul, Marco Polo e Randon, né, foram as primeiras, as quais elas começaram a implementar essas tecnologias dentro da sua própria organização, trabalhando muito a relação de treinamentos, análise de risco, segurança, meio ambiente, bem como a questão do uso de força de venda utilizando essas tecnologias, né? Então, quando a gente fala do uso de trabalhar a questão de força de venda tanto com simuladores, né? A gente tem o caso aqui da Marco Polo, que ela criou o simulador do ônibus, onde a pessoa pode entrar e configurar o ônibus, trocar poltrona, tecido, piso, lateral, cortinas, né? Bem como fazer essas projeções, né? Onde o ônibus vai aparecer na tua frente, utilizando o conceito de realidade aumentada. E para o caso da Randon, então, eles fizeram um trabalho interno, que é fazer com que todos os colaboradores pudessem fazer um treinamento num estilo de gamificação, né, onde todos eles são monitorados, eles se logam, colocam um óculos e eles vão passando por uma trilha, e dentre essa trilha eles vão entrando nas fábricas e vão fazendo avaliações de risco, e cada risco identificado eles têm que fazer um comportamento, a própria ferramenta faz com que ele tenha que se portar e identificar o que ele faria se aquele risco realmente fosse acontecido, né? Então, nós notamos muito nesse viés aí de relação do Gartner Group saindo da questão de tecnologia emergente para a tecnologia real, e após isso vendo um movimento dessas grandes empresas iniciando aí então esse movimento para essas soluções. Eu queria só complementar. A gente já saiu do... Complementei, desculpa, Alessandro. Posso complementar o Pedro? Claro. Tá. Então, complementando o Pedro sobre essa questão de deixar de ser emergente para ser uma tecnologia real, acontece com todas as tecnologias, né? Assim, para acontecer, de fato, virar uma coisa
concreta, ela precisa de duas coisas, não só a tecnologia, mas também o comportamento do consumidor, né? Então, hoje, se a gente for ver, todo mundo usa realidade aumentada. Todo mundo. Eu estou dizendo todo mundo porque todo mundo usa filtro do Instagram, usa filtro do Facebook, e são exemplos de realidade aumentada. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Os computadores ficaram, os celulares ficaram cada vez mais potentes na mão das pessoas. A Apple e o Google incorporaram tecnologias de usar software que olha para a imagem e transforma aquilo em informação 3D em tempo real. Então, a tecnologia evoluiu muito, o consumidor começou a utilizar ela. Então, começa a converger essas duas coisas, é o momento que, então, a tecnologia, de fato, deixa de ser tendência e vira realidade, né? Então, como eu falei, a realidade aumentada hoje é uma realidade porque as pessoas usam todos os dias já e nem se dão conta que é realidade aumentada. Então, é uma coisa muito natural, assim. E quem está fazendo esse grande... E quem viu que é um grande negócio, está dando um grande push nesse negócio, são os big players, né? Então, Facebook, Google e Apple são os caras que estão explorando, porque eles estão vendo oportunidades de negócio. Então, o Facebook até anunciou, foi essa semana, que vai começar, então, a ter pessoas usando óculos sem ter um visor só para coletar dados. A Apple está com esse boato de que vai lançar o Apple Glass, que vai ter o sensor LiDAR, lá, que ele mapeia o mundo em 3D. Tá todo mundo experimentando nesse espaço, porque existe um grande negócio aí que a gente criar uma interface com menos fricção, né? A Luana falou de, não sei exatamente qual foi a palavra que ela usou, mas tem hoje não é tão suave, não é uma experiência sem fricção. Mas um distúrbio, né? Perturbação, perturbação. Ela usou a perturbação, perfeito. Então, a ideia é que a gente vá para uma interface integrada. E o Facebook e a Apple e outras empresas já começam a vislumbrar que a realidade aumentada também é um caminho para a nossa realidade, o ser humano aumentado, né? Que o Facebook, inclusive, comenta em fazer experimentos de superaudição, de melhorar a nossa visão. Então, se a gente for querer viajar um pouco, a gente pensa lá no que o Elon Musk está criando, que é uma interface com o cérebro, a gente consegue pensar num mundo muito, muito louco que está por vir aí para diante. Mas, só falando, então, eu não acho que realidade aumentada é uma tendência, mas acho que é uma realidade já. Até entrando nesse ponto aí, Alessandro, eu até, em partes, eu concordo com vocês aí, né? Vocês citaram até, o Pedro citou a questão lá do Gartner, do pico lá das expectativas infladas, né? E depois tem o vale da desilusão, né? Parece que a gente está entrando ali mais naquela curva de produtividade que eles citam, mas ainda me parece que são aplicações um pouco mais de jogos, um pouco mais acessórios, vamos falar assim, né? Vocês já entendem que a gente está assim, num caminho assim, curto, quando eu falo caminho curto, assim, de 1, 2, 3 anos aí para realmente virar bem mainstream, até comparando um pouco, por exemplo, com a pandemia agora e falando um pouco de realidade virtual, não de realidade aumentada, me pareceu até que a gente ia dar uma ia até engolir a outra em relação assim à velocidade, né? Porque pela necessidade a gente vê o quão pobre ainda é, por exemplo, no caso da realidade virtual, essas interações que a gente faz, igual a gente está fazendo agora aqui via Teams, né? Eles lançaram aquela questão lá do Together Mode, que é uma realidade virtual assim ainda bem pobre, né? Então assim me pareceu até que a realidade virtual ia dar um salto na frente da realidade aumentada. Mas voltando à realidade aumentada, vocês acham tipo assim, que é uma coisa de 1, 2, 3 anos para virar um negócio totalmente mainstream, aí, todo mundo usando coisas assim, um pouco mais, realmente, ferramentas quase que tipo assim, essenciais e tendo uma necessidade já de ser usando a realidade aumentada? Eu como falei, eu já acho que já existe. Então, por exemplo, o Google Maps, lá em Nova York, tu já usa com realidade aumentada para ele te orientar nas ruas como tu anda, porque eles já mapearam toda a cidade de Nova York com prédios e tudo. Já tem carros como o da Mercedes, que também tem assim, a realidade aumentada no painel do carro, que usa para te guiar por onde andar. E ano que vem começa a massificar no sentido que vai ter esses óculos. Então, o Facebook deve lançar o ano que vem, talvez junto com a Ray-Ban. A Apple também. Não vai massificar tão rápido, porque deve ser caro, não deve ser nada barato. E sobre a questão de realidade virtual versus aumentada que tu comentou, eu acho que a grande dificuldade hoje da realidade virtual para massificar é que tu precisa de um device específico, né? Enquanto que a realidade aumentada é mais acessível através de celular, né, e computadores, por isso que não decolou tanto. Mas já tem
como a Luana deu o exemplo ali da questão da saúde, já tem muitos usos atuais e quando a gente vê a tecnologia acelerar, ela é bem exponencial. Então, hoje, o que parece longe, pode ficar muito perto, ainda mais com a pandemia, que a pandemia acabou forçando as empresas a criar experiências de aproximar o consumidor de uma maneira digital, né, do produto, né? Não existe, as pessoas estão indo menos às lojas, estão indo menos contato físico, então, tanto realidade virtual quanto digital aumentada são maneiras de aproximar consumidor e empresas, né? Não, sabe o que eu acho interessante? Eu achei bacana quando você disse aí, né, dos próprios filtros, né, já são exemplos de realidade aumentada. Outro dia, tem uma funcionalidade aí do Google que você procura um bicho, eu testei isso com os meus meninos, aí você olha uma baleia, ela aparece dentro da sua sala, assim, sabe, uma baleia, um negócio super interessante. Por que eu estou falando isso? Na medida em que o negócio começa a ficar extremamente comum para o consumidor, né, normal, né, digamos assim, para as pessoas no dia a dia, isso realmente populariza, né? É tanto por causa do poder computacional, quanto as pessoas não estarem achando aquilo nem estranho, né? Eu lembro que, há um tempo atrás, todo mundo olha aquilo e parece ficção. O próprio Google Glasses aí fracassou, né? Não sei agora como é que vai acontecer com eles. Mas eu queria ver com a Luana o seguinte, e como é que os usuários têm interagido com isso? Vocês têm conseguido saber se realmente... Porque, assim, essa nova geração, o pessoal mais novo, vai achando isso tão natural, que daqui a pouco, acho que é o que o Alessandro e o Pedro disseram aí, assim, a gente já vai estar interagindo com o mundo, assim, né? É aquela história de que a tecnologia, ela vira ar, né? Depois que ela vira o ar que você respira, né? Você nem percebe que ela existe. Daqui a pouco a gente vai estar interagindo com o mundo. Ah, pega o mapa, eu olho para o mapa e vejo as coisas. Entro num carro, o carro tem realidade aumentada. Então, isso vai estar como se fosse existindo em tudo, né? Exatamente. Então, nós entramos em produção, a gente está procurando ser mais data-driven, então nós estamos num processo de análise. Definimos que em 3 meses iremos analisar tanto quantas pessoas estão aderindo a nossa solução está num aplicativo, que a gente também está atuando, então, a gente quer medir a interatividade. Então, tipo assim, quantas pessoas estão acessando essa realidade aumentada para ver tanto o laudo quanto a interatividade e a construção de consciência e conteúdo para o nosso usuário. Uma coisa assim, até que eu gostaria de falar, é que quando a gente está trabalhando no ramo da saúde, a gente tem que ter uma experiência especialmente rica e a gente tem que garantir um valor ao destinatário sem ser invasivo ou desconcertante. Eu acho que um projeto que pode favorecer a nossa experiência ali é de começar a trabalhar o sound design. Então, imergir mais o usuário nessa solução pode garantir também que a gente tenha uma experiência diferenciada dos concorrentes, que é o seguinte, a partir do momento que a gente trabalha com a multissensorialidade, a gente agrega mais valor. Então, o que acontece? A gente também está preocupado com a solução ser acessível para pessoas que têm alguma desabilidade, né, que seria alguma disfunção. Então, nós queremos também colocar a leitura desse laudo de forma interativa, porque para mesmo que as pessoas não utilizem a realidade aumentada em si, que a solução seja inclusiva. Então, eu não consigo te dizer hoje quantos dados nós temos de acesso em si, porque a gente está nesse gap desse período de 3 meses. E a gente também depende de que essa solução seja difundida pelo cliente, que nós fizemos tudo novo, né? Então, a partir do momento que a gente entrou com um aplicativo novo na loja, precisa substituir o antigo por uma questão estratégica, a gente precisa conquistar de novo os usuários e informar que essa solução está disponível de uma outra forma nas lojas, tanto da App Store quanto da Google Play. Eu gostaria de corroborar com o Alessandro, a qual a relação das empresas hoje, né, hoje já é uma realidade, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, tá? Nós temos já bebidas, tá? Empresas de vinícolas que já está sendo utilizado aplicativos de realidade aumentada para rótulos, tá? Então já tem uma ação muito forte aqui no setor vitivinícola.
Outro setor que está muito forte é o da indústria de imóveis, onde a gente tem dois aspectos bastante relevantes aplicados já com o uso dessas tecnologias. Um é o de projeção, né? Então, todos os objetos, né, que são os móveis, já são projetados no ambiente para identificação e onde, inclusive, trocar cor, características, tamanho, né? Então, hoje já está muito forte isso. Tours virtuais nesse processo de pandemia, né? Ou seja, e não é um tour virtual só de passeio, é um tour virtual de interação, né? A questão dos multissensoriais, e inclusive é possível fazer compras, tá? Então, dentro da loja do tour virtual, ele consegue acessar fazer esse passeio, realizar esse passeio, e aí ele vai selecionando os produtos e no final ele já tem uma caixa, o seu carrinho de compra onde ele já sai com essas relações, né? Então, hoje a aplicação aqui, ela já está escalada tanto para pequenas empresas, tá? A gente pegou um caso aqui que a gente notou, e aí trabalhando a questão da Luana, é uma empresa que vende roupas, tá? Ela teve, numa semana, 116 mil acessos, tá? E aí só foi trabalhada a questão de localização, mas com o uso, né, de realidade aumentada, interagindo entre produtos, né, e engajamento como se fosse filtros do Instagram também. Então, ele fez um merge, vamos chamar assim, usou um pouco de cada dessas soluções, e aí a gente viu um resultado aí muito grande, 116 mil acessos, né, com capturas relacionadas ao uso. Clubes de futebol já estão fazendo a sua relação com os museus, então já também sendo trabalhadas nesse sentido. Então, para nós entendemos aqui já como realidade e o movimento já está absorvendo tudo isso. Sabe uma reflexão assim, que eu me faço várias vezes, eu não sei vocês aí que são especialistas, o que vocês acham disso, né? Eu acho que tem dois desafios nesse sentido, dois grandes desafios, tanto o Alessandro até falou ali sobre a questão de hardware, no caso da realidade virtual é mais difícil ainda, um ponto de um grande impedimento é a questão do hardware, mas querendo ou não, a realidade aumentada, se for imaginar, também, de certa forma, né? Eu estava assistindo um vídeo, na verdade um podcast, uma edição do podcast do Elon Musk em 2019, com o cara do MIT, do Lex, eles têm um podcast famoso, eles estavam comentando sobre os ciclos de hardware, sabe? Eles já estavam até falando sobre um pouco assim da valorização que aconteceu com a Tesla, porque ela já tinha mais de, acho que não sei se é 300 mil, 500 mil carros na rua, já com uma versão de hardware mais madura, porque os ciclos de hardware são extremamente mais lentos do que os de software. Então, você tem um ciclo mais lento aí de andar, e se você faz um produto que não é tão adequado, para você renovar é muito lento, né? É caro, é muito lento. Então, assim, eu acho que eu já esperava que no ano atual a gente tivesse mais mainstream. Então, talvez um dos pontos seja esses ciclos de hardware que eles demoram a amadurecer. E o outro ponto são detalhes de user experience que faz total diferença para mim. Por exemplo, eu comprei recentemente uma Alexa, e na minha cabeça, imaginando, né, porque eu nunca tinha interagido com uma Alexa, eu ficava achando que era bem natural você sair perguntando as coisas para a Alexa. Mas na hora que eu comecei a interagir, eu não achei tão natural, não, sabe? Eu achei um pouco forçação de barra, minha esposa deve ficou rindo. Então, assim, eu acho que tem detalhes de UX que, assim, na hora que eles forem resolvidos, o negócio dá um salto. Então, assim, só resumir, eu acho que tem esse problema dos ciclos de hardware e esse problema de pequenos detalhes de UX ali que fazem o negócio ficar um pouco mais natural. Assim, eu não sei o que vocês acham disso. Para complementar, sim, Vinícius, o que tu falou, é exatamente isso. Hoje tem qualquer grande barreira de realidade aumentada, tu precisa ter um app. E para uma empresa criar um app é um investimento considerável. Não só de criar o app, manter ele, etc., mas a grande barreira também é fazer as pessoas instalarem e usarem, né? Então, essa é a grande barreira hoje da realidade aumentada. Acho que foi o Schuster que comentou ali, não sei se é baleia ou tubarão que estava rolando no WhatsApp, acho que foi até minha mãe me mandou. Isso aí funciona, já está começando a funcionar na web, então basta um link para a pessoa acessar, né? Então é uma tecnologia. Google e Apple estão trabalhando para que isso seja mais acessível e mais fácil, né? Então hoje a maneira mais fácil de criar uma experiência de realidade aumentada é fazer dentro do Facebook, que ele já tem ali, mas está dentro do ambiente deles, que tu não tem muito controle, eles só permitem fazer coisas simples.
Mas hoje o que impede, então, massificar é a questão de necessitar de um app. Na hora que cada vez menos precisa se ter um app para ter uma experiência de realidade aumentada, eu acredito que isso aí também facilita, né? Então, a questão do UX, que é a experiência da pessoa ter que procurar um app, baixar o app, instalar e depois usar ele, que talvez esteja impedido de massificar mais ainda. Opa, desculpa, o mudo demorou para sair aqui. E por que vocês acham agora, vocês acham que agora essa questão de dispositivo tipo o óculos aí que, né, da Apple, etc, vai funcionar? Porque o Google Glass foi um fracasso grande, não foi? Olha, eu estou falando demais aqui, gente. Eu vou ficar quieto, peraí. Deixa outro responder isso aí. Diz aí, Pedro. Eu particularmente, eu acredito que tudo é uma evolução, né, de comportamento, né, de adaptação de tecnologias. Principalmente quando a gente fala de hardware, no caso aí dos VR, dos óculos, como de software, como a dependência de aplicativos para ser instalado, para conseguir fazer, né? E aí o grande segredo do Facebook, do Instagram, foi utilizar os algoritmos deles para fazer essas questões de filtros, né? De interações, principalmente. Mas eu entendo assim, ó, eu entendo que é uma realidade, não tem volta, né? A gente não vai voltar, a gente vai se adaptar, né? Quem começou a trabalhar com tecnologia no século passado, a gente talvez não imaginava o que teria hoje disponível, né? E as adaptações, elas vão ocorrer, né? E já não mais de uma forma tão gradativa, em passos pequenos, mas sim já num modelo mais exponencial. Então, eu enxergo muito pragmaticamente a questão do uso desses dispositivos, né, para cada vez mais rápido, tá? E ainda mais com essas mudanças culturais e essa nova geração que consome muito forte esse uso, né? O Gartner fez também uma pesquisa dizendo que os consumidores, né, 60% estariam dispostos a pagar alguma coisa a mais pelo uso de experiências, né, inclusive nos seus lares nesse processo de pandemia, né? A questão da compra, quase 50% já estariam com ideias de comprar um VR, né, para uso, né? Então é algo que a adaptação ela vai ser muito rápida e esses grandes players aí, Facebook, Apple, elas vão fazer com que nós utilizemos isso de uma forma muito rápida. Claro, a questão muito vai variar ainda a questão de custo, mas eu acho que não tem volta. Eu estava Você, pensando aqui só sobre essa questão da evolução da realidade aumentada. Eu acho que a nossa vida anda tão acelerada que a gente imagina que as coisas acontecem, elas estão acontecendo muito rápidas, né? Se a gente voltasse 20 anos e falasse para alguém, no futuro tu vai ter um aparelho que tu vai botar no bolso, tu vai ter o mundo todo mapeado, tu vai descobrir informação sobre todos os negócios que existem, inclusive ele vai te guiar pelas ruas, te mostrar o caminho visualmente. Para a gente parar para pensar como isso e a gente todo mundo tem isso disponível hoje na hora que tu tem um celular e tem, enfim, os aplicativos, né? Então, assim, a gente está existem, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem muitas coisas hoje acontecendo e a gente acha pouco, né? Porque a gente acha que as coisas acontecem muito mais rápido ainda, né? Se a gente pegar daqui a 2, 3 anos e conversar de novo, vai ter mudado tudo. Muito, vai ter muito mudado. Assim, talvez, que nem a gente estava falando antes, talvez a gente nem mais vai falar sobre realidade aumentada, porque já é que, assim como existe interbrowser, faz parte das nossas vidas, sabe? É tudo. A gente isso que eu fico pensando. Se o óculos realmente pegar, ele muda tudo, né? Na minha visão, porque aí você começa a continuamente poder botar informação no mundo, né? O cara está andando pela empresa, está vendo os indicadores, né? Ele encontra com a pessoa, tem informação da pessoa, ele sai na rua, tem informação, né? Assim, o cara vai achar até estranho o mundo sem óculos, sabe? Tá faltando coisa, né? Ele vai sair, tá faltando informação aqui. Eu acho que é engraçado como isso parece que muda tudo. O óculos pode te dizer, vai chover, bota um casaco, tu vai olhar para uma árvore que tu não sabe o que é, ele vai te dizer, essa árvore tal, pode consultar a informação, enfim,
O nosso cérebro vai atrofiar, né, cara? Ninguém vai ter que saber mais nada. E já acontece com o mapa, né? Ou seja, a geração mais nova não tem que saber caminho nenhum, né? Eu nunca soube por características pessoais, mas a geração mais nova, ela simplesmente não tem nem que conhecer o conceito de mapa, né? Ou simplesmente o Google vai guiando, né? Eu acho curioso isso mesmo que você falou. Pô, você está andando na rua, tudo está automaticamente identificado para você, sabe? Tudo que você olha, alguém te fala o que é. Né? Eu olho muito também, como nosso negócio é de comunicação, o consumidor final, a gente olha muito para o lado de entretenimento e interatividade com as marcas, né? Semana passada, ou retrasada, a Nintendo lançou um produto que chama Mario Kart. Eu fiquei com vontade de voltar a ser criança, não sei se vocês viram, mas é como se fosse um autorama, onde a pista é totalmente virtual. Então, tu controla o carrinho através do app e existe um carro físico dentro da tua sala e as interatividades são todas digitais. Né? E o mais louco na realidade aumentada é que duas pessoas podem participar da mesma experiência, né? Através dos seus devices. Então, quem está olhando de fora isso, parece que são dois loucos. Dois malucos ali, né? Dois malucos, né? Muito legal. Ô, Luana, uma coisa que eu fiquei curioso também, quando você fala em sound design, o som também é uma realidade aumentada, né? Você está colocando uma nova coisa ali na realidade, né? E a gente sabe, eu acho curioso, porque o som tem uma capacidade de emocionar, né? De mexer com a gente muito grande, né? Assim, você vê que trilha sonora aí para um filme é fundamental, né? Tem certas cenas aí, a mesma cena com outra, né? Sem a trilha, com outra trilha, eu acho que talvez nem tocassem, né? As pessoas, né? É isso mesmo, né? É uma realidade aumentada. E fala um pouquinho sobre esse sound design, talvez. O que eu imagino? Na medida em que a gente começar a usar um óculos e aí costuma botar alguma coisa no ouvido também, daqui a pouco talvez fique extremamente comum, né? Você começar a usar som também, né? Para personificar essa experiência na questão do sound design, é uma coisa que tem atuado um pouco dentro da DTI também, é da gente entender a nossa percepção sensorial, né? Nós conseguimos escutar um som à nossa frente e entender que ele está muito na nossa cara. Isso é uma percepção um pouco sintética e um pouco... Porque o som de verdade não está na sua cara, né? Então, você tem uma sensação de ambiência. Qual que é a ideia? A ideia de utilizar o sound design e a realidade aumentada é teletransportar o nosso usuário para uma experiência que seja diferenciada no dia a dia dele. Então, a ideia do sound design para completar a realidade aumentada, eu acredito que a experiência sensorial ela é formada por várias nuances que podem ser definidas de diversas formas. Por exemplo, na leitura de um laudo, o reverb que eu coloco na voz, que é a propagação da onda, ela faz uma diferença na sensação que o usuário vai ter. Por exemplo, se eu falo mais perto de um microfone, eu tenho menos ruído na experiência do sound design, eu consigo ambientar ele para trazer uma sensação de conversa. Se eu coloco muito eco, eu deixo a onda reverberar muito e ela fica como se eu estivesse falando num auditório, através de um microfone. Então, são pequenos detalhes que a gente consegue personalizar ainda mais a experiência de realidade aumentada. É sempre importante entender que o seu usuário ele pode ter uma percepção diferente. Então, se atentar ao que você está oferecendo para ele e como ele se sente com aquilo, porque às vezes o usuário ele queria uma linguagem mais informal, como a Alexa que o Vinição citou antes, né? Que tipo assim, a Alexa, na verdade, ela tem uma linguagem um pouco mais informal, mas ainda não é o suficiente para a experiência ser a melhor possível. Então, a gente também está desenvolvendo uma skill para Alexa, onde ela acessa esse laudo. Então, nós estamos tentando fornecer para o usuário várias tecnologias para ele chegar no fim, que é o laudo médico. Fez sentido? Falei meio demais? Sim. Não, perfeito. Achei interessante. Eu acho muito interessante essas sutilezas aí, né? Você muda... Assim, eu estava pensando, inclusive, em som e trilha, mas o jeito de ler o laudo pode ser um jeito mais reconfortante ou um jeito mais frio, né?
E isso pode fazer uma diferença tremenda. É muito legal. Até a o pessoal, escolha de quem vai ler também. Assim, se vai ser uma voz feminina, se vai ser uma voz masculina, isso também tem que ser pensado. Não, nós estamos chegando ao fim do episódio. Sabe o que eu achei super interessante? A gente fala demais hoje, né, em ser customer centric, e demais que as pessoas estão procurando experiências, né? E que o mundo está ficando totalmente dominado pelo digital, né? Então, assim, parece inexorável mesmo, né? Que toda mediação nossa com o mundo vai passar agora por realidade aumentada, né? Aumentando tentando usar todos os nossos sentidos, né? Por isso que eu achei legal falar do som, né? A gente fala muito da visão, né? Mas acho que isso vai começar a usar todos os sentidos e cada vez mais. E aí que eu acho curioso, né? O Alessandro falou daqui uns anos o que vai acontecer. Eu imagino, cara, daqui a 20 anos vai ter cara que não vai. Ele vai conhecer muito mais o mundo aumentado do que o mundo normal, sabe? Porque ele vai ficar. Hoje, sim, essa ficha caiu para mim fortemente. O cara vai ficar com óculos o tempo todo, com um troço no ouvido. O mundo, para ele, é aquele, né? Ele vai sentir falta de alguma coisa quando ele tirar aquilo, porque o mundo vai estar incompleto, né? Só que as possibilidades de experiência aí são enormes, né? E para muita gente, só uma provocação, para muita gente essa realidade virtual ou aumentada vai ser melhor do que a sua realidade real, né? Eu fico pensando, hoje a gente fala assim, eu vou tirar eu vou dar uma desconectada do eletrônico, né? Desligar o celular, né? Eu fico pensando, sabe quando um cara tira, é igual filme de ficção, né? Sei lá, o cara tira um exoesqueleto e cai, né? Daqui a pouco o cara ele tira o óculos dele, não sabe nem como é que ele o que ele faz mais, entendeu? Porque com o óculos dele sempre tem alguém orientando ele aonde virar, aonde ir, né? Dando informação o tempo todo. Essa questão que o Alessandro falou aí, por exemplo, ela é explorada já em alguns filmes, né? Acho que tem um filme, acho que chama O Jogador Número 1. Ela basicamente explora essa questão, né? Algumas pessoas com um mundo meio distópico, assim, bastante ruim do ponto de vista físico, né? Mas quando você está numa realidade virtual ou aumentada lá, a coisa é um pouco diferente. Eu vi assim outro dia. É um pouco também da ideia do próprio Matrix, né? Isso aí, pessoal. Pedro, Alessandro, muito obrigado aí pela participação. Acho que foi excelente. Acho que vai ser bem esclarecedor para o nosso público. Um abração a vocês. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Abração também, Luana. Muito obrigado. Estamos à disposição. Valeu, pessoal.